Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntinhos e para aprender. Hoje nós vamos estudar sobre transitividade e predicação. Isso mesmo, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Então vamos lá. Verbo intransitivo, o in significa não, ou seja, ele não transita, ele não precisa de nenhum complemento depois dele para poder fazer sentido na oração. Veja, é o verbo que expressa uma predicação completa. Olha os exemplos. Os alunos chegaram. Vejam que eu destaquei o verbo chegaram. Eu não preciso colocar mais nada depois disso, nenhum complemento, nenhum objeto, pois o verbo chegaram tem sentido completo. O livro caiu no chão, também é um verbo intransitivo. Se eu só dissesse o livro caiu, daria para entender. Lógico, eu coloquei ali um adjunto adverbial de lugar, né, onde ele caiu, no chão, mas não haveria necessidade. O verbo tem sentido completo, ele não necessita de complemento. A mesma coisa que amanheceu, anoiteceu. É só dizendo isso já tem sentido completo, certo? Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o verbo transitivo direto, ou seja, agora o verbo necessita de um complemento sem o auxílio de uma preposição. Seu complemento recebe o nome de objeto direto. Veja os verbos destacados. Todos os alunos tomaram nota. Quando eu digo tomaram, se eu só disser assim, todos os alunos tomaram? Tomaram o quê? Olha a pergunta, o quê? Tomaram nota, anotaram algo, não é? Então, a nota aqui no caso é um objeto direto. Por que é direto? Porque não tem nenhuma preposição entre o verbo tomaram e nota, entre o objeto nota. Então, nesse caso, o verbo é transitivo direto. Mais um exemplo para vocês. A professora elogiou o trabalho dos alunos. Se eu só dissesse a professora elogiou, estaria incompleta essa informação. Eu preciso saber o que, e logo vem à nossa mente a pergunta: o que? Elogiou o que? Trabalho dos alunos, certo? Então aqui nós temos o objeto direto, o trabalho dos alunos. Elogiou é um verbo transitivo direto, pois não precisa de um complemento com preposição, e sim sem preposição. Ele se liga diretamente ao objeto. Verbo transitivo indireto. Já dissemos que essa partinha in significa não, né? Então quer dizer que ele não vai se ligar diretamente ao seu complemento. Ele vai ter uma preposição entre o verbo e o complemento para então se tornar transitivo indireto. É o verbo que se liga ao seu complemento por meio de uma preposição. Seu complemento chama-se objeto indireto. Antes de nós vermos alguns exemplos, eu preparei aqui a letra da musiquinha sobre as principais preposições que nós temos. Por quê? Porque é importante vocês decorarem. Se vocês não tiverem decorado ainda as preposições, fica difícil de identificar a palavrinha entre o verbo e o objeto, a palavrinha que está ligando o verbo ao seu complemento, a palavrinha que está ligando o verbo ao objeto, tá? Indireto no caso. Então vamos lá. Ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob, trás, sem, sob, sob, trás, mais uma vez. Ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob, trás, sem, sob, sob, trás. Certo? Então, decorem isso bem direitinho aí, tá? Agora veja os verbos em destaque novamente. Os alunos assistiram a uma palestra ótima. Quem assiste, assiste a algo. Esse a é uma
preposição. Lembra que eu falei para vocês que no verbo transitivo indireto, o objeto vai ser indireto e eu vou ter uma preposição fazendo essa ponte aí entre o verbo e o objeto? Então, olha lá. Assistiram a quê? A uma palestra. Então, eu tenho o verbo transitivo indireto, eu coloquei agora abreviado, né? VTI, verbo transitivo indireto. Objeto, OI, objeto indireto. Tá? Pela questão de espaço, ok? Mas vocês podem escrever por extenso mesmo, ou se tiver explicado antes, pode deixar abreviado também, desde que você saiba que é verbo transitivo indireto e objeto indireto. Educamos contra a violência no trânsito. Educamos contra, ó. Lembra da música? Contra é uma preposição. Educamos, quem educa, educa contra algo, né? Ou a favor de algo, mas eu tenho uma preposição aí, o contra, fazendo essa transição aí, essa ponte aí. Então, educamos contra a violência no trânsito. O verbo educamos é um verbo transitivo indireto, pois ele precisa de uma preposição e o objeto vai ser indireto, certo? O verbo também pode ser bitransitivo, ou seja, ele pode exigir um complemento, um objeto direto e um objeto indireto. Olha lá, é o verbo cuja predicação é duplamente incompleta, ou seja, o verbo precisa de dois complementos, um sem preposição e outro com preposição, na mesma oração. Veja. A empresa fornece comida aos funcionários. A empresa fornece o quê? Objeto direto, comida. A quem? Para quem? Aos funcionários. Objeto indireto aos funcionários, porque temos ali uma preposição aos. Poderia ser a ou aos. O aos é a preposição, é a junção da preposição a mais o artigo o, no caso os aí, tá ok? Então tem preposição, essa parte é objeto indireto. Vejam, então, a empresa fornece comida para quem? Para os funcionários. Então oferece o quê? Verbo transitivo direto. Porém, para quem? Aos funcionários. Então, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo na mesma oração, tá? Outro exemplo. Oferecemos flores. Quem oferece flores vai oferecer para alguém, para a namorada, para a noiva, não é? Então, olha ali. Oferecemos flores à noiva. Oferecemos o quê? Flores. Objeto direto, flores, verbo transitivo direto. Porém, eu tenho mais uma parte aí, ó. A noiva, para a noiva. Essa preposição, inclusive, é craseada, pois a palavra noiva está no feminino, certo? Então, objeto indireto, oferecemos flores à noiva. Então, o verbo vai ser ao mesmo tempo e transitivo, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Atenção! O verbo assistir, por exemplo, ele causa às vezes dúvida, porque ele pode ser transitivo direto ou ele pode ser verbo transitivo indireto. No primeiro caso, ele não admite preposição. Já no segundo caso, admite preposição. Veja só. A enfermeira assistiu o paciente. Esse assistiu aqui, não é que a enfermeira ficou lá assistindo, olhando, vendo o paciente. Não é nesse sentido. É no sentido de ajudar, de auxiliar. E quando o verbo assistir é no sentido de auxiliar, de ajudar, ele vai ser transitivo direto. Quem assiste, quem ajuda, ajuda alguém. Ajuda o paciente aqui no caso. Cuida do paciente aqui no caso, né? Então, assistiu o paciente é no sentido de ajudar, ajudou o paciente. Outro exemplo, verbo transitivo indireto agora. Por quê? Porque agora tem preposição. Olha só, João assistiu ao filme. O ao é uma preposição. Então,
Quem assiste, assiste a algo, a um filme, a uma série, certo? Verbo transitivo indireto. Então, nós temos aí um verbo pode ter duas predicações, ok? Se ele tiver apresentar a necessidade de um objeto direto, sem preposição, ele vai ser verbo transitivo direto. Se ele apresentar for um verbo e que precise de uma preposição, de um complemento, de um objeto indireto, então ele vai ser um verbo transitivo indireto. E o objeto é indireto, como eu já disse para vocês, tá? Gente, por hoje é só. Até breve, espero que seja até breve mesmo, né? Mas por enquanto fiquem em casa. Eu coloquei alguns exercícios e também tem algo muito especial para vocês lá no Orientações. Eu coloquei um jogo sobre transitividade elaborado pela CAPES. Lembra da CAPES? Então, nós tivemos algumas ideias e ela fez um joguinho bem bacana lá para vocês. Não deixe então de jogar, não deixe de fazer os exercícios, tanto na apostila quanto lá no Educo. E até a próxima!